Seguinte, olha, então a gente vai para a nossa continuação de substituição trigonométrica. Como eu comentei, a gente vai fazer essas integrais aqui dessa forma: seno elevado a m de x, cosseno elevado a n de x, com esse m e n sendo dois números inteiros. Beleza? Tá. A gente vai se guiar por uma tabelinha aqui embaixo, mas basicamente é o seguinte: para não ter tanta confusão, pessoal, se o expoente do m for ímpar, você separa um seno para ficar seno e cosseno par, com o expoente separado. Por exemplo, deixa eu ir para a prática logo aqui. Aqui você está com o seno ímpar e esse cosseno par, não é isso? Quando você tiver com algo desse tipo, para deixar os dois expoentes pares, você separa um seno. Então você vai fazer o seguinte, ó, você fica com... você desmembra para você ficar com os dois pares. Aí eu fiz até um pouquinho de confusão lá no começo, mas o que eu ponho na minha cabeça é isso: olha, eu tenho que deixar os dois expoentes pares. Então, por exemplo, se o seno for ímpar, eu vou deixar o seno à quarta e o cosseno ao quadrado, e eu separo um membro aqui, seno de x dx, para eu conseguir fazer isso. Tá dando para entender aí? Então, põe na sua cabeça que quando você tem uma integral da forma seno elevado a m, cosseno elevado a n, se um dos dois for ímpar, você desmembra o ímpar para que o expoente fique par. Deu para entender aí? Então, basicamente, eu estou seguindo essa segunda linha aqui, ó. Se você perceber aqui, nesse caso do nosso primeiro exemplo, o seno é ímpar aqui. Então, eu estou desmembrando um termo seno para que fique os expoentes pares com aquele seno lá desmembrado. Todo mundo entendendo, pessoal, aí? Beleza? Tá. Com esse seno desmembrado, ó, eu não vou ter um seno de x dx aqui no final? Olha, aí eu imagino o seguinte: olha, se eu tenho um seno de x dx desmembrado, se eu fizer a substituição u igual a cosseno de x, o du vai dar igual a menos seno de x dx. Tudo certo aí? Então, se você multiplicar por menos 1 em ambos os lados, você vai ficar com menos du, dando igual a menos, seno de x dx mesmo. Então, olha, fazendo isso, pessoal, esse teu termo aqui, ó, seno de x dx que você desmembrou, vai ser o teu menos du quando você aplicar a substituição. Todo mundo entendendo aí? Então, beleza, você tem uma integral da forma seno elevado a alguém, cosseno elevado a alguém. Se um dos dois for ímpar, você desmembra o membro ímpar para que ele fique junto com o diferencial dx lá no final. Tudo certo aí? Aí você pode ir seguindo pelaquela tabela lá. Tá. Se você perceber, pessoal, nessa tua integral agora, você vai ficar com o seguinte, ó. Você fica com a integral... no lugar desse cosseno ao quadrado aqui, eu vou poder colocar o meu u ao quadrado. Vocês concordam, hein? E no lugar desse seno de x dx, eu vou poder colocar o menos du. A gente só tem que dar uma ajustada aqui nesse seno, para que a gente consiga deixar ele em termos de u. Porque a nova integral tem que ficar toda em termos de u. Todo mundo entendendo aí? Tá. Para que a gente consiga fazer isso, ó, eu posso raciocinar da seguinte maneira, ó. Vou tentar ser o mais claro possível agora. Antes mesmo de eu aplicar essa substituição, eu vou dar um destaque aqui para esse seno à quarta. Seno à quarta de x, pessoal, vou colocar aqui em cima, é a mesma coisa que seno ao quadrado, não é isso? Porque se você tem um expoente dentro e um expoente fora, você pode multiplicar os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 12. Tranquilo aí? Então, esse seno ao quadrado é a mesma coisa do seno à quarta. Beleza? Mas por que eu estou fazendo isso? Ó? Porque o seno ao quadrado aqui dentro, ó, eu posso escrevê-lo como sendo 1 menos o cosseno ao quadrado. Vocês concordam comigo aí? Ó? Usando a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 menos o cosseno ao quadrado. Aí aqui eu posso colocar que dá isso, né, que é 1 menos o cosseno ao quadrado, vezes o
cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x dx. Agora está perfeito, né? Porque está tudo em termos de cosseno aí. E a gente sabe que o u é cosseno. Então, olha, dentro desse parênteses eu posso colocar que vai ficar quem? Fica 1 menos u ao quadrado. Tudo certo, pessoal, aí? Deu para entender todo esse procedimento que a gente fez? Beleza? Então, apesar de eu ter colocado uma tabela, se você entender o raciocínio, eu acho que você nem precisa muito da tabela. Que é o seguinte: se você tiver uma integral de seno elevado a m, cosseno elevado a n, se um dos dois for ímpar, você separa para um termo para que os dois fiquem pares. Aí você vai fazer o seguinte, pessoal. Se você separar se o seno for ímpar, você separa um seno de x dx. Se tem um seno de x dx aí, você chama u de cosseno para quando você derivar aparecer esse seno de x dx. Se porventura você tivesse separado aqui um cosseno de x dx, aí tu chamava o u de seno para quando tu derivar dar cosseno de x dx. Tá dando para entender aí? Se você entender esse raciocínio aí, então basicamente você não fica dependente da tabela que eu coloquei logo aí acima, certo? Vai. Pode perguntando aí. Pergunte, pessoal, pergunte mesmo. Eu não pensei como você, quando você lembrou lá em cima. Eu pensei em seno de x elevado a 2 vezes seno de x elevado a 3. Que dá a mesma coisa, dá seno de x elevado a 5. Tá, mas é o que eu tô... Aí você lembrou dessa forma para que... Só para ficar esse fator aqui, para quando eu derivar ele aparecer. Aí basicamente é isso. Ó. Se tu tiver um seno elevado a um expoente ímpar, faz isso com seno. Se tu tiver um cosseno elevado a um expoente ímpar, faz isso aí com cosseno. Beleza? Separa sempre um de grau 1 lá junto do dx. Beleza? Certo. Pronto, pessoal. Aí aqui ficou fácil, ó, porque essa integral aqui fica... Se você perceber aqui, ó, aqui você tem um quadrado da diferença, né? Então isso aqui fica quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nota que se você fizer u ao quadrado dá u à quarta, né? Tudo certo, pessoal, aí? Tá compreensível o que eu estou falando? Aqui dentro, ó, eu estou usando essa fatoração aqui, ó, que a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Tá dando certo aí? Beleza, multiplicado pelo menos o du aqui, ó. Se você quiser, você pode sair trocando o sinal de todo mundo aqui dentro, porque esse menos distribui, né, aí dentro dessa integral. Então você vai ficar com o seguinte, ó. Você fica com a integral de menos 1 mais 2u ao quadrado menos u à quarta vezes o du. Tá, agora só integrar, né? Aqui não tem mais tanto problema assim. Então, oi. Esqueci dele. Olha, obrigado. Valeu. Tinha um ao quadrado aqui, né? Valeu. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse o ao quadrado tá aqui, perfeito. Esse menos eu distribuí aqui, ó. Então ainda tem esse u ao quadrado aqui. Obrigado. Tá, aí eu vou distribuir esse u ao quadrado, né? Distribuindo esse u ao quadrado aqui, pessoal, você vai ficar com o seguinte, ó. Você fica com menos u ao quadrado mais 2u à quarta menos u à sexta vezes o du. Pronto, agora... não, aí eu posso integrar aqui, né? Do jeito que está aqui. Nota que quando eu fiz essa distributiva, perceba que eu fui somando os expoentes. Todo mundo entendeu, né? Hein? Beleza, né? Olha, pode aplicar a integral direto aqui, ó. A integral de menos u ao quadrado é quem? Menos u à terceira sobre 3, né? Essa integral aqui fica 2 que multiplica u à quinta sobre 5. E essa integral de u à sexta é u à sétima sobre 7 mais uma constante. Aí a gente só volta para a variável original, que era o x, né? Nota que esse tu não é cosseno de x. Então o resultado dessa integral aqui vai ficar o seguinte, ó. Fica menos cosseno ao cubo de x sobre 3
mais 2 vezes cosseno a quinta de x sobre 5, menos, né, cosseno a sétima de x sobre 7, mais uma constante, e acabou. Deu certo, pessoal? Todo mundo entendendo? Beleza.